Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Aqui é noite de sábado, dia 21 de junho de 2025, início do inverno de 2025. E aí, tudo bem com vocês? Se inscrevam no canal, curta o vídeo, vem comigo uma 3K para mais. Eu sou Melissa e venho mostrar mais uma pintura minha, que é esse aqui. E aí, isso aqui é um pouco ácido, né? Eu sou cristã, sou uma pensadora e sou contra o aborto que eu me lembre, acho que desde os meus 12 anos de idade. Enfim, tem um histórico na minha vida, né? E que eu não vou falar aqui tudo isso, né? É algo que Deus colocou na minha vida desde tenra idade para que eu pensasse sobre isso. E aí aqui eu coloquei algumas coisas, eu escrevi que mamãe decidiu sobre mim e meu irmão. Roleta, ponto de interrogação. Para o ímpar, a vida não é sorte ou azar. Deixa nascer. Isso aqui eu fiz em 2018. Daí aquela brincadeira de criança, né? A gangorra. Aqui tá o abortado e aqui está o nascido. Mas o engraçado é o seguinte, não é engraçado, né? O que é diferente é o seguinte, conforme a gente pega uma coisa do passado, uma obra, né? Um desenho, enfim, isso me gera novas histórias. Eu vi mais coisas aqui. Aqui tem uma certa cara de malvadeza nesse aqui. E esse aqui está com o rostinho para baixo. Lembra? Ontem eu fiz um áudio para vocês sobre o desprezo. E é isso. Esse aqui, ó, essa cara de malvadeza é eu desprezo você. Porque eu não tenho culpa que eu vi numa situação boa e você não. Então não me culpe se eu nasci e você não. E, enfim, há todo aqui e ele se culpa, né? Por ter sido rejeitado, por ter sido desprezado. E procura a culpa em si, né? Mesmo depois de retaliado. E não acha. Sabe aquela coisa de que você fala, meu Deus, me responda. Tem algum pecado encoberto meu? Tem alguém que eu não perdoei? Né? O que será que eu fiz? E ele não acha. Ele não acha. Porque não é sobre ele. Entendeu? É sobre os de fora. Né? E os de fora são esses que estão na parte de cima. São aqueles que venceram o jogo. Mas esse que estava abaixo, ele não sabia que era um jogo. Entendeu? Às vezes ele até veio numa situação ruim justamente para compensação, entendeu? De algo ruim. E eu sempre vejo isso.
independente da situação em que uma vida seja formada, eu vejo sempre que, acho que aquele filme Jurassic Park fala, né? A vida sempre encontra o meio. Então, eu sempre vejo a formação da vida como uma compensação das dores, das tristezas, das faltas aqui. Eu nunca vejo a vida como um atrapalho, como algo ruim, um gasto, uma despesa, pelo menos não era essa ideia que Deus dá, né, ao multiplicar-vos. E então essa gangorra traz essa ideia de que os nascidos eles se tornam cruéis, né, para com aqueles que deveriam ter nascido e não nasceram por um arbítrio de fora, que é justamente daqueles que nasceram por hipocrisia da vida. Eu sempre coloco, eu reparei que eu sempre colocava a mãe, depois eu comecei a me questionar, mas e o pai, né? O pai deve ser cobrado, o pai deve ser colocado ali junto com a mãe, né? Até mais cobrado que a mulher, porque para mim ele é o líder, ele é o cabeça. Mas depois eu entendi por que eu colocava sempre a mulher, porque o feto está dentro dela, é ela que está mais próxima, é mais fácil para ela decidir, que muitas vezes ele, às vezes ele nem sabe. E se ele vem a saber, de repente ele foge, não atende celular, não atende mensagem, ele fala o filho não é meu, mesmo que ele saiba que o filho é dele. Por exemplo, se houver um questionamento, seja jurídico ou não, ele sempre vai dizer que não, para que ele tenha o máximo de tempo possível para fugir da responsabilidade, entendeu? E é assim que se faz sempre, né? Que as pessoas fazem sempre. Elas estando, mesmo sabendo que estão erradas, né? É o que elas fazem. E também pelo fato de eu ser mulher, só que isso é uma construção de antes de eu ser mulher, né? Que puxa tudo. Mesmo quando eu tinha 12 anos, adolescente. Enfim, é uma construção que eu trouxe. Eu acho que é porque, mesmo quando a gente é criança, a gente já tem a identidade como mulher, como, como o ser feminino, né? Isso que eu quero dizer. Então, mesmo com 12 anos, eu sentia uma certa. Eu senti uma responsabilidade para com aqueles fetos. É isso. Uma responsabilidade que eu crio hoje em algumas personagens minhas. E que elas lidam muitas vezes, aparecem muitas crianças, muitos fetos na história. E é essa responsabilidade que é, não sei se é genética, que é não sei se provém lá de Eva, que é o do XX, né? Dessa carga do ser mulher que eu sou, biológico mesmo, né? Que é de onde provém a verdade, lá de dentro do DNA, né? Inclusive, quando se fala em livro da vida, eu tenho algo muito forte que é o DNA, que é o código genético. E acredito, não sei, eu sinto numa personagem que eu criei e em mim também, porque eu acho que eu passei para personagem isso, essa responsabilidade
em relação à vida, né? Mesmo daqueles que não são meus. E não é que não são meus, é como se fossem meus. É como se fossem todos meus e eu precisasse proteger. Eu não sei se você tem isso, eu tenho isso. Então, por isso que eu sempre faço as pinturas sobre os fetos, os livros, né? Porque não é sobre ser meu, são meus. E eu não sei explicar isso, né? E eu tenho essa sensação de que eles são meus e que eu preciso, e se tem alguém que está desprotegendo eles, eu preciso dizer por eles, já que eles não podem dizer como eles se sentem, né? Desprezados, dizer como eles se sentem assim, oh, né? Como eles não pensavam que a vida fosse. É, é isso. É, eu, eu tento imaginar como eles se sentem, entendeu? Lá dentro do ventre, né? Onde, quando você é pequeno, tudo é muito. É o contrário do que dizem, eu já falei isso aqui, né? Que as pessoas dizem que eles não sentem, na verdade eles sentem mais, porque é tudo muito maior a dimensão de tudo. Sabe quando você é criança, qualquer coisa que aconteça, ruim ou boa, principalmente ruim, isso te afeta, te traumatiza muito. Quando você se fere, a dor é muito maior e o susto, para eles é muito mais do que uma criança. A dor e o trauma deles é muito maior. E a morte, ela não existe, entendeu? E eu acredito que a partir do momento que você cria sofrimento em alguém, principalmente um filho, você apertou o botão da maldição. Você apertou o botão da maldição. E assim, independentemente do perdão que Deus possa dar, isso é uma colheita futura. Entendeu? Isso é uma colheita da qual não se pode esquivar, né? Eu acredito nisso. Aqui também traz a ideia de duas crianças, dois irmãos, um que é contado e o outro que não é contado na história. Ou seja, esse aqui ó, tem nome e registro, esse aqui não tem registro. Ele nunca vai ser contado. Ele vai ser subtraído da história, entendeu? Ele também não vai ter lápide, ele não vai ter certidão de óbito, ele não vai ter ninguém chorando por ele, entendeu? Tudo é tirado dele, entendeu? Não é só. Não há lamento sobre ele, pelo contrário, há alívio. Não existe festa, né? Mas existe alívio. E assim, é uma sensação horrível, sabe? Que a sua dor causa alívio nas pessoas. Entendeu? O seu sofrimento causa alívio na pessoa que você mais ama, da qual você tem ali o contato de cordão umbilical, sangue com sangue, o cheirinho daquela mãe, a vontade de ser ninado, de ser esperado, de ser nutrido, e você causa alívio nela quando você morre. É uma dor que eu sempre fico pensando neles. Sempre, sempre. Tem alguns. Esse já é um personagem meu,
que não é só um personagem, né? Enfim, são pessoas reais, né? E nas quais eu estou sempre devotando assim meu amor para que as pessoas, quem sabe, uma hora acordem, né, para ver que não existe escolha, né, quando o ser já está lá dentro. E uma das consequências, né, do conhecimento do bem e do mal, do pecado original, é isso, essa arrogância, esse poder que eu me dou de decidir a vida de alguém, entendeu? O que os outros seres eles não têm. Eu acho até que o aborto acontece na natureza, mas não tanto quanto o ser humano faz, né? Então, o conhecimento do bem e do mal, que é a manipulação a meu favor, isso aperta o botão do sofrimento várias vezes e isso explodem várias maldições. E como assim o aborto ele está crescendo, ele está virando um direito, uma justiça com uma certa ira, né? E aí o instinto materno ele fala o meu sacrifício pelo meu filho. E o não instinto materno é o sacrifício do meu filho pela minha vida, para que as coisas não sejam mudadas. E as coisas mudam, né? O medo dessa mãe de que as coisas mudam, na verdade as coisas mudam, né? Se muda toda a estrutura da natureza. E a mãe, ela passa a vir antes do filho. Só que a mãe não existe sem o filho. E a mulher não existe sem o instinto materno. Sem o instinto materno, ela não é mulher. Né? Ela não. Nosso corpo inteiro é formado para esse momento. E quando a gente se torna mãe, a gente entende muito mais o, o nosso corpo, nossos seios, nossos órgãos todos, enfim. E que a gente vem carregando isso desde pequenininha, essa vontade de segurar aquela criança, desde as brincadeirinhas de criança de boneca, né? Eu sei que o instinto ele é dado sempre como o pecado, aquele que leva ao pecado. Ainda estou pensando sobre isso, mas eu sei que anular o instinto é por fim à humanidade, entendeu? E que eu acredito que um dos grandes sofrimentos do ser humano é querer se afastar da natureza. Para mim, essa é a expulsão do Éden. É o afastamento do ser natural, né? É o caminho do natural para o robô, entendeu? E aí eu acho que novas estruturas serão formadas, né? Sem família, sem mulher, e visando o comércio, de certa maneira, para talvez para as novas composições familiares. Não é bem família, é uma coisa meio independente que eu vejo, que eu acho que no futuro vai ser, entendeu? Até porque o próprio cristão, ele já forma estruturas independentes até na sua mente, né? E muitos cristãos são abortistas também. Não dá para continuar, eu tenho que encerrar.
Daí eu vou encerrar com para que vocês vejam. Então, nascer não deveria ser sorte ou azar, né? A gente muitas vezes infelizmente. Então, deixe nascer, né? Não sei quem vai assistir aqui, em que situação está, mas que Deus abençoe essa criança que está dentro de você. Tchau.